hoje eu vou trazer um tema, né, que foi muito requisitado nesse momento aí, tanto das lives de aquecimento, quanto no período da minissérie. O que me chamou bastante atenção foi o número de mães que me perguntaram, Lena, como lidar com essa questão da bissexualidade. A minha filha tem 10, a minha filha tem 11, o meu filho tem 11, ou seja, não eram só as meninas, tanto meninas quanto meninos, dizendo para suas mães que elas estavam se sentindo, né, bissexuais. E a mãe e as mães sem saberem como lidar com essa situação. Então, em função dessa circunstância, né, em função dessa demanda, eu resolvi então, retomando aqui a minha rotina, começar com esse assunto, que eu acho que é um assunto que, pelo visto, é do interesse de vocês todas que estão vivenciando esse momento, né? E uma das histórias que mais me chamou a atenção durante esses encontros, né? Oi, Zenilce, tudo bom? Que bom tê-la aqui comigo. Zenilce também é sexóloga, uma grande amiga que está aqui presente. Silmará. Boa tarde, Josi, Regina, Edna. Bom, então vamos lá. Então, uma das histórias que me chamou bastante atenção, né, e que eu acho que ela é bem... Eu trouxe porque ela é muito característica, porque ela traz vários elementos aqui para a gente tentar entender essa questão da bissexualidade, mas principalmente, né, da gente entender esse desenvolvimento da sexualidade. Então, uma das histórias que me chamou bastante atenção foi de uma mãe que ela falou que ela tinha uma filha de 11 anos e que essa garota, né, ela falou para a mãe que ela era bissexual, que é uma das coisas, sabe, que tem me deixado muito feliz, não é, de ver que as meninas e os meninos, eles não têm medo de se colocar, né, frente a vocês, ou seja, um medo que existia um tempo atrás da gente ser excluído, né, dos pais ficarem muito bravos, ou até mesmo, né, tinha gente que apanhava por conta disso. Outros até se suicidavam porque não tinha essa possibilidade de conversar sobre esse assunto dentro de casa. E hoje eu vejo, né, com essa frequência que as mães me colocam esse tipo de situação, eu vejo que essa abertura para se falar de sexualidade está existindo em casa. E que isso é uma coisa muito boa. Se por um lado, o que eles estão trazendo sobre o seu comportamento sexual, o seu jeito de se ver sexualmente, pode ser um tema que, né, que esteja deixando as mães amedrontadas ou sem saber como lidar com essa situação, por outro, é uma situação muito interessante da gente observar, que é a liberdade e a possibilidade de se conversar sobre esse tema em casa. Então, isso é um ponto muito a favor, porque ele poder contar, ou ela poder contar com o apoio de casa, né? Vocês vão ver aqui, eu vou trazer para vocês como é que se dá esse processo de construção. Vocês vão ver o quanto que é importante nesse momento, né, dos 10, 11, 12 anos, o papel de vocês como mãe, como pai, no sentido de ajudá-los a entender o que está se passando com elas nesse momento, não é? Então eu fiquei muito feliz por esse lado e obviamente, né, me preocupou em termos dessa demanda, mas principalmente pelo fato de eu ver tantas mães angustiadas e querendo saber, Lena, como é que eu lido com essa situação. E foi exatamente essa história dessa garota, né? E que ela traz, que é uma menina de 11 anos e que disse para ela que gostava de meninas. E quando ela perguntou, mas filha, por que você diz que você gosta de meninas? E ela disse, porque as meninas são muito mais bonitas, porque as meninas são muito mais interessantes, porque as meninas são muito mais legais. E aí, sabe o que foi que me remeteu, gente? Me remeteu à época que existia, não sei se vocês chegaram a pegar essa época que existia a revista, uma revistinha, né, de quadrinhos que tinha a Luluzinha e o Bolinha. E essa época, né, dos 9, 10, 11, 12 anos, ela foi caracterizada durante muito tempo como, né, um período
do Bolinha e da Luluzinha, ou seja, como Bolinha e a Luluzinha era uma garota que tinha mais ou menos essa idade, 10, 11 anos de idade, e o Bolinha era um garoto que tinha essa mesma idade. E eles não se bicavam, né? Eles, na verdade, eles se gostavam muito, mas como um não sabia lidar com o outro, eles acabavam brigando e, sabe, fazendo intriga o tempo inteiro. Então era assim, meninos para um lado e meninas para o outro. Era uma verdadeira gangue, né, que se montava porque os meninos não aguentavam, não suportavam as meninas e as meninas não aguentavam e nem suportavam os meninos. Os meninos eram chatos e as meninas eram umas chatas. Então as meninas eram umas mimadinhas, fresquinhas, cheias de historinhas, e os meninos eram os meninos eram uns turrões, eram uns trogloditas, eram uns chatos, sabe, uns de mancha prazer. Então, havia essa diferenciação, né, aí entre os meninos e as meninas. E veja, em termos do comportamento e do desenvolvimento, muito pouca coisa ou quase nada mudou. Ou seja, o sentimento que as meninas e os meninos vão sentir nesse momento, a gente vai ver aqui, são muito parecidos, né? Então, essa coisa, claro, elas vão achar as meninas muito mais legais, as meninas são muito mais bonitas no olhar dessa garota, né? Inclusive, ela já chegou até a brigar na escola porque ela gostava de uma garota e alguém foi grosseiro com essa garota e ela, sabe, foi lá, tomou as dores, não quis nem saber e, sabe, e brigou por essa menina, né? E aí a mãe traz também um outro aspecto interessante, né? Que é o do comportamento. Então ela diz, mas Lena, a minha filha era uma menina muito, muito feminina. E agora ela não quer mais saber de vestir roupas de menina. Ela só quer saber de vestir umas roupas mais despojadas. Ela não sabe, ela não é mais tão vaidosa. Ela antes era muito vaidosa, agora ela não é mais vaidosa. Agora ela fica aí querendo só vestir roupa azul, não quer mais saber de vestir roupa cor-de-rosa. Então mudou o comportamento dela e o jeito dela encarar a vida, né? dela se encarar como pessoa, como garota. Então, essas características que essa menina traz, eu achei bastante peculiar para a gente conversar hoje aqui sobre esse tema, né? A bissexualidade. Na puberdade já dá para a gente saber que é bissexual? Então, é sobre isso que nós vamos conversar hoje nessa nossa live, né? Aqui até às 14 horas, mais ou menos, a gente vai bater um papo sobre esse assunto. E aí, o que eu pude ver? Né? Eu pude ver nessa situação, né, uma dor muito grande que muitas mães ficam quando elas se deparam com essa confissão, né, de suas filhas, ou essa colocação das suas filhas ou dos seus filhos, né, porque não foi só menino também, em relação a esse tipo de situação. Então eu vejo, primeiro, né, vem aquela angústia quando o filho diz uma coisa dessa, ou a filha diz uma coisa dessa, a gente sabe que a gente vive ainda num país que é homofóbico, a gente sabe que a nossa sociedade, ela preza pelas pessoas heterossexuais, as pessoas, como eles chamam de cisgênero, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, a gente sabe que a gente vive num mundo, né, onde as pessoas que não são heterossexuais, ou seja, aquelas que não têm desejo sexual e afetivo por alguém que seja do outro sexo diferente do seu, as pessoas acabam lidando de uma forma, às vezes, muito agressiva e muito violenta. E isso traz, muitas vezes, para a mãe uma angústia, né? Um medo de participar, um medo de participar. Eu vi aqui, solicitou a participação, que é, se você quer entrar numa live assim, participando, me fala, eu tô louca para começar a fazer essas lives, mas eu nunca sei se essa solicitação é para vocês entrarem mesmo, ou se de fato, né, a gente pode, ou se foi sem querer que entrou aí a solicitação. E então eu quero sim fazer lives com vocês entrando aqui ao vivo comigo, mas eu quero que vocês me mandem um direct para a gente combinar direitinho, tá bom? Então, voltando, né? Eu sei que existe esse medo
o medo, né, das mães em, como é que diz? O medo das mães, né, do que pode acontecer diante dessa conjuntura, né, de um país ainda, de uma sociedade ainda, que não sabe muitas vezes lidar com a diversidade, com as pessoas que são diferentes. Então existe esse medo. E além desse medo, né, que eu vejo que acontece muito com as mães, é também uma quebra de sonhos. Então existe ali todo um filho ou uma filha que você idealizou, né, o casamento, você idealizou o relacionamento delas, o relacionamento deles. Então tem lá na nossa cabeça, nas nossas expectativas, todo esse tipo de sonho. E que muitas vezes a gente vê quebrado esses sonhos porque não bate com essa realidade que ela está nos apresentando. E tudo isso vai mexer muito, né, com a gente. Mexe com os sentimentos e aí quando a gente não tem um conhecimento sobre como que se dá esse desenvolvimento da sexualidade, isso se soma, essa quebra dos sonhos, né? Até porque muitas vezes a gente acha que não vai poder ser avó, a gente acha que eles não vão poder ter filhos, e tudo isso se soma ao quê? A um desconhecimento, né, sobre como se dá esse desenvolvimento da sexualidade nas pessoas. Então é isso que nós vamos conversar aqui agora. Como é que se dá esse desenvolvimento da sexualidade aqui nas pessoas, para que a gente possa entender o que está acontecendo com a minha menina, o que está acontecendo com o meu menino nesse momento. Então a gente vai ver aqui, né? Uma das coisas que eu, né, separei é primeiro a gente entender sobre o que a gente está falando. Então a gente tem aí, por exemplo, uma mistura, a gente chama de orientação afetivo-sexual, a expressão de gênero, os papéis sexuais e a identidade sexual. Então o que é identidade sexual? O que é, não é, papel sexual? O que é expressão de gênero? E o que é de fato a orientação sexual? Então vamos primeiro começar fazendo essa diferenciação. Olha, gente, eu vou dar aqui uma espécie de uma aula, mas uma aula assim baseada nas minhas reflexões, nos meus estudos até agora, não é? A gente sabe que a sexualidade é uma condição, né, e uma função muito dinâmica, e daquilo que eu aprendi, eu estou trazendo aqui hoje para vocês. Mas eu me sinto à vontade para conversar com vocês sobre isso e de também, né, ouvir questionamento de vocês. Então, quem quiser fazer comentários, fazer perguntas, fica aí à vontade. Eu estou aqui para a gente conversar, né, para a gente participar. Quanto maior a interação com vocês, para mim fica mais interessante. Vai ter momentos que, por um acaso, eu vou estar aí com, né, um raciocínio, pode ser que eu não dê de cara atenção para o seu comentário ou para a sua pergunta, mas você pode perguntar que depois eu volto e não deixo ninguém aqui sem resposta, tá bom? Dentro daquilo que eu tiver condições de responder, eu vou respondendo para vocês. Então vamos lá. Então vamos começar a nossa conversa, né, entendendo essa nomenclatura. Então, o que é, primeiro, a identidade sexual? A identidade sexual da gente é uma coisa muito mais ampla, né, do que a gente dizer, eu gosto de menino, eu gosto de menina, ou eu sou binário, eu sou demi boy, demi girl. Não, a identidade de gênero é esse contexto maior. Ele é composto, né, de quatro elementos, né, basicamente, a nossa identidade. Ela é composta das características biológicas, ou seja, qual foi o sexo biológico que a gente nasceu. Se a gente nasceu com vulva, então o sexo biológico é feminino, não é de mulher, é uma mulher. Se nasceu com pênis e com o aparelho interno, né, masculino, então é um homem. Então a gente vai ver que essas características que a gente nasce, desde a gente, né, na hora do nosso nascimento, já vai contribuir para uma série de condições que a gente vai encarar na nossa vida. Então, desde dentro da nossa barriga, que a gente sabe é um menino, é uma menina, que é a escolha do nome desse filho ou dessa filha, nessa hora a gente já está colocando nos nossos meninos e meninas as nossas expectativas como mãe. Então, se eu ponho o nome do meu filho de Guilherme ou ponho o nome da minha filha de Paula,
Eu ponho porque a sociedade diz, né, que Guilherme é nome de homem, Paula é nome de mulher. E a gente, então, nesse nome, não vem só a característica do fato dela ser mulher ou dele ser homem, vem também junto o significado. Então, quando eu coloco o nome da minha filha de Paula, por que Paula? Ah, Paula, porque Paula é um nome forte. Quando eu digo um nome forte, eu estou dizendo, eu quero minha filha uma mulher de fibra. Eu quero a minha filha uma mulher forte. Quando eu coloco como nome do meu filho de Guilherme, e Guilherme é o nome, sabe, de homem responsável, de homem que leva as coisas, sabe, que tem compromisso, que leva as coisas a sério, eu estou tendo essas expectativas em termos da construção do papel de homem do meu filho e em termos da construção do papel de mulher da minha filha. E essa construção, não é, que a gente vai passando no dia a dia para eles, vai determinar o quê? A expressão de gênero deles. Então, primeiro, se eles vão se reconhecer dentro daquele sexo biológico que eles nasceram, e segundo, a forma, né, como eles vão se expressar. Então, eles vão se expressar dentro dessas expectativas que a gente tem em relação ao que é ser homem e o que é ser mulher, e que a gente vai trazendo no nosso dia a dia, na nossa relação com a nossa criança. É por isso que quando a gente fala, não, falar de sexualidade é uma coisa que começa antes mesmo deles nascerem, né? A gente já está aí criando esse ninho de expectativas, criando, né, todo um monte de valores que a gente tem, né? Aquilo que a gente preza, aquilo que a gente aprendeu que era bom, aquilo que a gente valoriza, a gente faz uma espécie de um ninho, né? Um berço para acolher os nossos meninos e as nossas meninas dentro desse contexto, e continuamente a gente vai fazendo isso, não só você, mas também toda a sociedade que ele pertence. Então a gente vai ver a forma como, aonde ele está inserido, o jeito de se ver como é homem ou mulher, vai influenciar na forma como esse menino ou essa menina vai se ver mais adiante, não é? Então não é uma pessoa que influencia. Claro, o pai e a mãe são as pessoas mais significativas da vida de uma criança. Então, o que o pai e a mãe diz e faz e coloca tem um peso muito grande na forma como ele vai acolher esses ensinamentos. Agora, a capacidade dele de acolher esses ensinamentos e de treinar vai depender da capacidade dele de se identificar com isso. E isso vem também, né, também está ligado a um contexto genético, ou seja, não é só quando ele nasce homem ou mulher, não são apenas as características, né, das estruturas anatômicas que ele traz com eles. Traz também outras características daquilo que vai interferir na sua construção sexual. Então, essas características também vêm, né, de ordem genética, também vem, né, de ordem hereditária. Então, isso também tem uma carga aí biológica que vai trazer essa situação para esse menino ou para essa menina. E aí tem essa expressão de gênero e a construção dos papéis, que vem exatamente do quê? De uma construção social, que é um outro elemento que a gente tem, né, na nossa vida, que é esse meio aonde nós estamos, que diz, né, o que é ser homem, o que é ser mulher, e os valores que a gente introjeta e que a gente então passa para o nosso menino, para a nossa menina, ao longo da sua educação. E aí ele tem um quarto elemento, que é a orientação sexual, ou seja, a quem ele vai depositar o seu desejo. Quem desperta o seu interesse sexual, afetivo e sexual? Então, esse é um outro elemento. Então, esses quatro elementos, a característica biológica, as características biológicas, a expressão de gênero, os papéis sexuais, né? Ou o comportamento sexual e a orientação sexual, vai compor, então, essa identidade desse garoto ou dessa garota. Tá? Então, não é um ponto único. Então, quando, por exemplo, a mãe chega para mim, Helena, quer que eu faça? Minha filha disse que é bissexual. Infelizmente, a gente, ou felizmente, não sei, né? A gente não tem uma coisa para fazer, assim, para mudar essa orientação sexual.
o que a gente pode é entender o que é que está acontecendo. Vamos ver o que é que está se passando. Porque essa orientação sexual, ou seja, o que leva uma pessoa a desejar outra, né? Isso vai ser, como é que eu diria? Vai ser construído a partir de todos esses fenômenos. E esses fenômenos, sabe, não dá pra gente ir lá e ter controle, sabe, ligar e desligar determinado botãozinho daquilo e ser exatamente do jeito que a gente quer. É algo que a gente não tem controle. O único controle que a gente tem é de estar perto dos nossos filhos e aprender, né, sobre esse desenvolvimento. Então a gente tem aí características que são biológicas, a gente tem aí do outro lado características que são sociais e a gente tem aí características que são psicoemocionais, que vão dar a esse menino ou a essa menina essa identificação e principalmente, não é, a sua condição, né, de identificação, né, de quem é que essa pessoa se sente atraída sexualmente ou afetivamente, tá? Então a gente vai ver, né, que diante desse contexto a gente vai ver que vai assim fazendo um resumo, não é? Ou seja, o sexo biológico, ele é uma coisa da nossa ali quando a gente está construindo, né? Tá lá na nossa formação. Então, o sexo biológico são os nossos genitais, o nosso aparelho interno, né? Aparelho reprodutivo interno. É isso que a gente chama de sexo biológico. Mas tem outras estruturas que não estão ainda definidas, né? Outras estruturas cerebrais que não estão ainda definidas. A gente tem também, aí que eu falei para vocês, que é a nossa... como é que diz? Nossa expressão de gênero. A nossa expressão de gênero, ela vai depender daquilo que a gente conseguiu se identificar como sendo, né, de um gênero ou de outro. Então, dentro dessa expressão de gênero, que é algo que a gente vai manifestar nos nossos comportamentos, no jeito da gente ser, no jeito da gente se vestir, no jeito da gente, sabe, falar, no jeito da gente andar, enfim, em vários aspectos, né, daquilo que a gente demonstra, vai estar sendo construída a partir do quê? Daquelas condições sociais, né? Então, essa condição de gênero aí é que a gente hoje sabe que ela não é mais só uma questão de ser homem ou de ser mulher, de feminino ou de masculino, mas que entre o feminino e o masculino existe aí uma série de possibilidades, né, que foi chamados de não binário. Não binário por conta de que não é nem homem do jeito que a sociedade diz que esse homem tem que ser e nem mulher, né, pura, como essa sociedade diz que ser. Ela tem características dessa mulher, mas tem características desse homem, ou tem outras características que não são nem desse homem, nem dessa mulher, que foi colocado aqui pra gente. Então você hoje vai encontrar aí uma série de formas das pessoas se manifestarem. Então, por exemplo, o menino que veste vestido, a menina que, por exemplo, se a gente fosse olhar, não é? Na época, quando mulher não era coisa de mulher usar cabelo curto, eu já seria considerada uma não binária, por ter cabelo curto, e cabelo curto ser uma coisa que era considerada de homem. Mulher tinha o cabelo comprido. Hoje já mudou. Então tem algumas características que antes eram de homem e que hoje tanto faz homem como mulher ter, como por exemplo usar calça comprida. Usar calça comprida já foi uma época que era coisa só de homem, mulher só usava vestido. Hoje é uma época em que os homens também podem colocar vestido, não são só as mulheres que podem colocar calça comprida. Hoje também tem homens que põem vestido. Só que como a gente está hoje no mundo onde a gente tem mais informação, a gente pode conversar mais a respeito, né, de todas essas situações, foram se dando uma nova nomenclatura para isso, né? Então, antigamente, era uma mulher estranha, uma mulher que vestia calça comprida era uma mulher estranha. Hoje, ela seria considerada não binária, né? Uma mulher de cabelo curto seria considerada não binária. Hoje, o que é que eles consideram não binário? Por exemplo, né, uma mulher que se veste
com as roupas que são características, né, mais de homem, ou então um homem que pinta as unhas, ou então uma pessoa que, como é que diria, que usa brinco. Tudo isso são características, né, que fogem àquele parâmetro que foi definido como sendo um parâmetro, né, da nossa sociedade, do que definia que era homem e que era mulher. Então, o menino que joga futebol, o outro que gosta de dançar balé, isso aí era colocado como sendo uma coisa absurda. Que, aliás, eu assisti a uma série a semana passada chamada Na Vilela, acho que é isso. Acho que era isso, Na Vilela. Mas depois, quem se interessar, manda um direct que eu mando. Que era exatamente a história, né, de um senhor que ele, quando ele era pequeno, ele se apaixonou pelo balé. Ele viu um bailarino dançando e ele achou a coisa mais linda desse mundo. E o que aconteceu com ele? O pai dele não deixou de jeito nenhum, né, que ele fosse fazer balé. E reprimiu ele a vida inteira. Ele nunca conseguiu fazer aula de balé. E aí, aos 70 anos, um amigo dele pergunta para ele se existiu alguma coisa na vida dele que ele quis muito fazer e que ele não conseguiu. E aí ele lembra, né, do balé. E aí ele fala, tem. E vai atrás de aprender a dançar balé. Gente, é a coisa mais linda desse mundo. Eu aconselho vocês a assistirem. É muito bonito a relação dele com o outro bailarino, né, que é o professor dele, que é um garoto, né, que assim, nossa, é muito lindo. Vale super a pena vocês assistirem para a gente ver, né? Ou seja, ele seria considerado um não binário. Agora, ele não gostava, ele não se sentia atraído por mulher? Se sentia. Tanto que ele casou, teve filhos, isso nunca mudou o desejo sexual dele. Então, o gênero é uma coisa, o desejo sexual é outro. O gênero tem a ver com essa expressão dos nossos comportamentos, né? Do jeito da gente se mostrar como homem ou como mulher. É uma série, Ianelda, é uma série chamada, acho que é Na Vilela, uma coisa assim. Acho que é isso, acho que é Na Vilela. É uma série, inclusive, coreana, mas é muito linda, vale a pena ser assistido, muito bonito mesmo. Então, veja, a gente vai ver que existe uma diferença entre o meu comportamento, aquilo que eu me identifico, que eu gosto, que eu me expresso, e os meus desejos, que é uma outra história. Né? Então, o desejo, ele está onde? Ele está no sentimento, ele está naquilo que bate no nosso, né? Que a gente caracteriza como o nosso coração, né? Então, aquilo que bate isso, no Netflix, bate no nosso coração. E aí, a gente sempre localiza, né? Que a afetividade está ali no nosso coração. Então, o desejo, quem desperta o nosso desejo é uma outra história, não tem nada a ver com o meu comportamento. Tanto que vocês vão poder ver, por exemplo, a gente conhece pessoas que são homossexuais, por exemplo, homens que são homossexuais e que eles têm, tanto homens que têm um comportamento que são um comportamento de gênero característico daquele comportamento que a sociedade definiu que era comportamento de homem, e você vai encontrar outros homens que sentem desejo sexual por outro homem, que é uma pessoa que já tem um outro jeito de se comportar. Então, ele pode ter um comportamento que ele pode, sabe, gostar de coisas mais delicadas, ou ele que seria considerado de mulher, né? Mas que não necessariamente hoje isso é considerado mais de mulher. Enfim, pessoas que possam gostar de coisas diferentes. Então, o que a gente precisa ver aí é essa separação. Né? Então, a gente vai ver o quê? A gente vai ver que, por exemplo, uma pessoa que a gente chama de heterossexual, que é o que a nossa sociedade chama de heterossexual, é aquela pessoa que nasce do sexo biológico, por exemplo, masculino, ele é um homem, não é? Ele se identifica, ele aprende que ele é homem,
e ele se identifica com aqueles comportamentos que dizem para ele que é de homem. Então, a esse homem que nasceu do sexo masculino e que ele se identifica, sabe que é homem e se sente homem e se identifica com os comportamentos de homem, a esse homem se chama de homem cis. Ou seja, que seria aquele homem, como é que diz assim, característico, né, daquele padrão que foi determinado. Então, a esse homem se chama homem cis. A mesma coisa com a mulher. A mulher que nasce do sexo feminino, ela se identifica, se entende como menina, ela se identifica como mulher e ela se identifica também com aqueles comportamentos que lhe dizem ser comportamentos de mulheres. Então, essa é aquela mulher que se chama de mulher cis, tá? Aí tem a orientação afetiva sexual. Essa orientação afetiva sexual, ela não tem nada a ver com a condição de gênero, como eu acabei de dizer para vocês. Então, essa orientação sexual, essa que a gente chama de heterossexual, ou seja, que é aquela pessoa que se relaciona e deseja uma outra pessoa que é de um sexo diferente do seu, né? Que é de um outro sexo, ou seja, que é, no caso aqui, do sexo feminino, e essa pessoa, então, seria a pessoa considerada heterossexual. A gente tem a pessoa que é considerada, que se vê como, que se sente homossexual. Então, ela é o quê? É a pessoa que se apaixona, sente desejo e se relaciona com alguém, né, que tem interesse afetivo e sexual por alguém que é do seu mesmo sexo. Então, essa é a pessoa que a gente tem, que foi determinada como homossexual. A gente tem a pessoa que se diz não ter interesse sexual nem em homem e nem em mulher. Então, essa pessoa hoje se chama assexual. Aí você, mas uma pessoa que não tem desejo sexual, ela não tem um problema? Depende. Se essa pessoa não tem desejo e essa pessoa não sofre por conta disso, ela não se sente mal por causa disso, isso não é um problema para ela. Então vai ser um problema se essa pessoa não tem e ela gostaria de ter. E ela está vivenciando, né, uma situação que ela gostaria de ter. Então, se ela deseja ter e ela está sofrendo porque não tem, aí sim é considerado, né, uma das disfunções, que seria a disfunção da falta de desejo. Então, tem essa diferença. E nós vamos ter aquela pessoa que ela pode se interessar sexualmente e afetivamente tanto por alguém do seu mesmo sexo como por alguém do seu sexo oposto, não é? E a essa pessoa, então, se chamou de bissexual. Como existe também uma outra orientação, não é, mais recente, que é a orientação chamada de pansexual. O que é a orientação pansexual? É aquela pessoa que deseja outra, mas está ligado esse desejo não à questão do sexo biológico da outra, mas sim à condição de gênero da outra. Então, independente do gênero, de como ela se sinta, né, no seu gênero, ela se apaixona. Quem se apaixona por alguém que para ela independe do gênero do outro, é a esse jeito de se interessar que nós chamamos de pansexual. Então, temos aí essas classificações. E agora eu vou botar o foco, né, na bissexualidade, que é por isso que eu estou aqui hoje para a gente conversar sobre ela. E aí, quando a gente fala de bissexual aos 11 anos, aos 10 anos, já dá para saber que é, né? Então, a gente vai ver aqui, por exemplo, né, que a gente tem o sexo biológico, a gente já fica sabendo logo que a gente nasce, ou às vezes antes de nascer, né? Na nossa formação ali, por volta dos 4 meses de gestação, já dá para saber se aquele bebê é do sexo masculino ou é do sexo feminino. Então, essa é uma característica biológica que dá para a gente saber logo desde cedo. A identidade de gênero, ou seja, ele se reconhecer como sendo menino ou menina, saber
né, que ele é desse gênero, então saber que ele já é que ele é um menino ou saber que ela é uma menina, isso por volta dos 3 anos de idade, às vezes até antes. Tem gente que fala que com um ano e meio eles já sabem se são meninos ou se são meninas, né? Agora, o desenvolvimento desse papel, dessa expressão, né, dele como homem, como mulher, isso leva um tempo maior. Ele pode até saber que ele tem 2, 3 anos, mas ele ainda não é capaz de corresponder a essas expectativas, né, todas de comportamento. Então, esse desenvolvimento, né, do papel é uma coisa que começa desde a hora que eles nascem, né, e vai até eles se sentirem, até chegarem adultos, né? Às vezes até depois de adulto a gente ainda continua desenvolvendo esses nossos papéis sexuais, a gente vai aprimorando, né, ali o nosso papel sexual. Então é uma coisa que está em constante construção na nossa vida, tá? Agora, a orientação afetiva sexual, ou seja, que é quem desperta de fato o meu interesse, essa orientação afetiva e sexual, ela varia. Por que ela vai variar? E ela tem uma variação grande aqui, porque essa orientação, ela está dividida em 3 categorias, tá? Então, a gente vai ver que uma categoria é o interesse sexual. Então, quem que desperta, e aí eu estou chamando, né, de interesse sexual, a atração sexual, na verdade, a orientação sexual é dividida em 3 tipos de atrações. A atração sexual, a atração afetiva e a atração romântica. A atração sexual é aquele interesse mesmo, né, no desejo pelo outro, de corpo mesmo, né, de excitação, de tesão, de vontade, né, de fazer uma troca corporal com essa outra pessoa. É o interesse em práticas sexuais com essa outra pessoa. Então é isso que a gente chama de atração sexual. A gente tem aí a atração afetiva. Então, o que vem a ser a atração afetiva? A atração afetiva é o interesse, né, em manter vínculos com aquela outra pessoa, o interesse em trocas de afeto, é a coisa mais do carinho, né, da admiração, do desejo de estar junto daquela pessoa, mas não com uma intenção sexual, mas sim com uma intenção de afeto, que eu acho que tem muito a ver com aquela colocação da menina, né? Da menina que diz assim, não, eu gosto das meninas porque as meninas são mais interessantes, as meninas são mais bonitas, as meninas... Então, é um interesse maior nesse sentido da afetividade, não é? E tem a atração romântica, que é o sentimento de paixão, de amor por alguém. Então, esse sentimento mais romântico, né, que é considerado, ele vem mais ou menos junto com o desenvolvimento dessa atração sexual. Essa atração afetiva, ela pode começar mais cedo. A gente vê meninos e meninas que se gostam, que se abraçam, e principalmente, né, nesse período dos 10, 11 anos, que é um momento que está acontecendo o que com essa menina? O que está acontecendo com esse menino? Eles estão aprendendo a ser do sexo que eles são. E aí, o que a gente faz quando a gente está aprendendo a ser alguma coisa? Por exemplo, você está aprendendo a... Vou pegar aqui a minha profissão. Estou aprendendo a ser... Eu sou formada em enfermagem. Então, quando eu estava estudando enfermagem, sabe, as minhas professoras eram as minhas ídolas, né? Eu queria aprender tudo que elas já sabiam. Eu queria ser elas. Então, elas eram o máximo para mim. Mas eu já estava numa idade adulta, então isso não me criava confusão. Aqui a gente está, a menina com 10, 11 anos de idade, o menino com 10, 11 anos de idade, até os seus 12, 13, ou seja, não existe aí uma coisa muito rígida em termos de idade, é mais ou menos por aí, tá? Nesse início da puberdade, nessa entrada da puberdade, o que a gente vai ver? É um momento de construção. Você tem primeiro a puberdade, que é um banho de hormônio que vai mudar tudo na vida deles, que vai transformar não só o seu corpo, ou seja, fisicamente eles vão começar agora a ter uma série de mudanças, como também o cérebro dele começa a se transformar. Então, eles começam a adquirir um outro jeito de ver a vida, um outro jeito de ver as pessoas, um outro jeito de construir o seu raciocínio, de ter a sua aprendizagem.
Mas isso, nessa idade, tá começando, gente. É lá no comecinho, ele tá começando a se processar. Então essa mãe me perguntava, Lena, mas eu tenho medo, será que ela tem certeza de que ela já é bissexual? Claro que não. Ela tem certeza que naquele momento ela gosta muito daquela garota, ela quer muito ter um relacionamento afetivo, ou seja, ser amiga dela, de estar com ela, de ser respeitada por ela, de ser admirada por ela, de ser alguém especial para essa garota. Mas não necessariamente, e acho muito pouco provável, porque os estudos mostram aí que esse interesse do desejo sexual, do se apaixonar de fato, né, da atração romântica, isso vai acontecer quando a gente está mais maduro, que a gente já tem condições de lidar com o outro e que a gente já tem um desenvolvimento físico e hormonal capaz de nos levar a sensações em relação ao que o outro provoca no nosso corpo, né? A sensação que o estar perto daquele outro provoca no nosso corpo, que é uma sensação erótica, de fato, né? E essa sensação erótica, ela vem junto com essa maturação sexual e junto com essa maturação sexual, esse desejo, né? Essa atração romântica que a gente chama aí, né? O amor, a paixão principalmente, né? Pelo outro. Então vejam, esse desenvolvimento, né, da afetividade para com o outro, que está nessa construção, essa atração romântica começa com mais ou menos com que idade? Exatamente, Edna. Essa atração romântica, ela pode começar aos 9, 10 anos. Não, a romântica não. A romântica é da paixão. Ela vem mais ou menos, ela pode acontecer mais ou menos em paralelo, né, com o desenvolvimento da atração sexual. Puramente sexual. Então, em geral, essa assim, da paixão mesmo, de você que, sabe, aquela loucura da paixão mesmo, ela vem junto com esse desejo sexual, né? Ela vem junto com a maturação sexual. E agora, essa atração afetiva, ela está muito ligada a esse carinho, a esse compromisso, esse construir do como você é, do como você se entende, né? Como mulher ou como homem. Então, essa construção, ou seja, nesse momento, né, dos 9, 10, 11 anos, que é aquele momento da grande amiga e do grande amigo, que a gente sabe, a vida parece que não tem sentido se a gente não estiver do lado deles. Então, sabe, eu lembro, na minha época, era o telefone, né? Na época que as minhas filhas eram, que a minha filha era adolescente, né? Eu não tenho duas filhas, só tenho uma. Na época que a minha filha era adolescente, o que acontecia? Ela chegava em casa e o telefone, sabe, era no telefone, pendurada no telefone, tinha acabado de conversar com a amiga e chegava em casa, estava ali no telefone com a amiga. Se ia para uma festa e essa amiga não ia junto, aparecia que aquela festa não tinha a menor graça, né? Não tinha menor sentido sem a presença daquela grande amiga. A mesma coisa pode acontecer, né, também com o menino do grande amigo. Tanto que o Freud chamou a essa fase de fase homossexual. Isso já desde a época do Freud, ele já identificava esse momento intenso de relacionamento entre as meninas e entre os meninos, que não necessariamente precisa ter brincadeiras sexuais. Às vezes até tem brincadeira sexual, dependendo da maturidade de cada um deles, dependendo das experiências que eles tenham, dependendo das oportunidades, até pode acontecer uma brincadeira sexual. Mas o que conta aí mesmo é mais essa ligação, né, psíquica entre elas, de autoconstrução. Então a gente vai ver que elas, sabe, essa mesma amizade, na hora que essa menina ou esse menino, eles já se sentem seguros, né? Já conseguem olhar para o mundo e aí sim vai olhar para o outro, porque até então o que ela está olhando não é para outra menina, ela está olhando para ela mesma. Quem ela ama de fato, quem ela está apaixonada, é por aquilo que ela quer ser, por aquilo que ela está buscando nesse momento, não é? Então é o momento da construção dela. Então, nesse momento que ela está se construindo,
há uma confusão de sentimentos, uma vez que essa garota, não é uma garota que desperta essa admiração, desperta esse desejo de ser como ela é, né? Desperta essa vontade de estar junto dela, porque ela quer aprender com ela, porque ela quer ter comportamentos parecidos com o dela, porque ela acha bonito ser daquele jeito. Então, esse é um momento que ela está se construindo, é um momento que ela está aprendendo a ser menina. Então, ela já sabe que ela é bissexual. Não dá para ela ter ainda essa... Ela se sente porque ela aprendeu que menina gosta de menino. E nesse momento, sabe, a atenção dela tá para uma menina, ela, por ainda não se entender direito e não saber o que está acontecendo, ela resolve se intitular como bissexual. E por que elas se intitulam como bissexual? Ora, se esse processo de construção não é uma coisa de hoje, é uma coisa que acontece desde que a gente é gente, por que agora as meninas ficam dizendo que elas são bissexuais? Elas se dizem bissexuais porque hoje elas conversam mais sobre esse assunto. Hoje elas sabem que existe essa possibilidade. Hoje elas sabem que existem homossexuais, que existem bissexuais, que existem heterossexuais. Na minha época, a gente nem sonhava, não sabia nem que existia hétero, quanto mais que via homo, nem que tinha bi. Na época de vocês já sabiam que existiam essa possibilidade, mas não havia possibilidades de experimentações, não havia uma abertura na sociedade ainda. E hoje elas contam com uma abertura muito maior e com uma possibilidade muito maior de viver essas experimentações. Então elas acabam tendo, e com mães e pais, aonde elas podem contar e podem conversar a respeito. Então elas acabam se dando, né, se rotulando, quando na verdade ninguém precisa de rótulo nenhum. Existem pessoas, e essas pessoas, né, nesse determinado momento, ela de fato se sente assim. Mas o que a gente como mãe precisa saber e entender, né, é que o fato dela se sentir assim, isso não quer dizer que seja definitivo, que ela de fato seja bissexual, né? E que ela tenha, o fato dela ter uma atração afetiva por uma menina não significa que ela vai ter uma atração sexual por mulheres. Pode ser que não. Pode ser que ela não tenha essa atração sexual por mulheres. Então isso ela só vai saber quando ela tiver madura sexualmente para despertar esse interesse por outra pessoa, né? Então, e essa maturidade vem quando? Vem, em geral, depois que elas menstruam, depois que os meninos ejaculam, quando eles de fato estão vivendo essas sensações sexuais. Aí eles vão começar a perceber quem é que desperta o meu interesse, quem é que faz com que eu me estimule sexualmente. É o menino ou é a menina? Ah, mas aí eles podem assistir um filme, né? Um filme onde tem duas mulheres que estão trocando carícias e elas acharem que, sabe, porque se citou com aquela cena, será que significa que eu desejo mulher? Não. Você vai saber se você deseja mulher, se você de fato quiser tocar aquela outra mulher, se você de fato quiser se envolver com essa outra mulher, se você de fato quiser trocar práticas sexuais com essa outra mulher. Não porque você assistiu um terceiro, isso não quer dizer, isso não define a orientação sexual. Se você assistiu um terceiro e isso provocou excitação, não, isso não quer dizer que essa pessoa que se sentiu excitada com uma cena de duas pessoas ou de uma mulher, como é que diz? De uma cena erótica de mulheres fazendo sexo, isso não quer dizer que ela seja também uma pessoa homossexual ou que ela queira vivenciar esse momento homossexual. Então, tudo depende de cada um de nós. Então, cada um de nós, de acordo com as nossas... Primeiro, de acordo com nossas características biológicas, de acordo com as nossas heranças, de acordo com a nossa hereditariedade, de acordo com as nossas experiências, os nossos valores, as nossas convicções, né? E principalmente a nossa condição psicoemocional de lidar com tudo isso que a gente é envolvido e se identificar, né?
Então, dependendo com que a gente se identifica, tudo isso é que vai definir, determinar, né? Por quem nós nos apaixonamos, né? Então, nós nos apaixonamos vai depender de uma série de circunstâncias aí que não são tão claras e objetivas. O que é que eu posso fazer para mudar isso? Nesse momento da sua filha, com 11, com 10 anos de idade, primeiro, né? Entender que elas hoje, e tanto as meninas quanto os meninos, vivem hoje num mundo muito mais, muito mais evoluído do que o que você viveu. No mundo onde eles conversam sobre todos os assuntos, inclusive os assuntos sexuais, que desde cedo eles já estão sabendo da existência. Existe um mundo aqui digital que é só com um clique eles obtêm todas as informações que eles querem na vida deles. Então a gente sabe que eles hoje vivem num mundo com muito menos preconceito. Então hoje eles acolhem muito mais. O adolescente pode já ter definido ou não, sim, Edna. Sim, uma vez que elas começam a ter esse desejo por outro, quando você vê que está querendo namorar com alguém, não dizer, eu quero namorar, mas de fato está interessado em namorar com alguém, em estar com alguém, em beijar alguém. Às vezes eles querem beijar e ficar, é diferente. O ficar aí é ainda num processo de desenvolvimento desse papel sexual. Então muitas vezes eles podem estar treinando beijar, treinando abraçar, treinando fazer carícias, mas quando de fato querem estar com alguém, trocar carícias com este alguém, aí a gente vê que aí ele já sabe quem é que desperta o seu desejo e o seu interesse. Às vezes, como a gente viu muitas vezes acontecer, porque se aprende socialmente que mulher se relaciona com homem e homem se relaciona com mulher, muitas vezes eu vi casos de pessoas que são homossexuais que por não conseguirem admitir a sua homossexualidade, por ser muito difícil conviver com a sua homossexualidade, acabou tentando, ele viveu a vida, com a outra pessoa que não era bem aquela pessoa que despertava o seu interesse, Então eu vi homens casarem com mulheres e depois, virem assumir a sua identidade sexual, assumirem a sua identidade, não, a sua orientação sexual, depois já de avô, quando ele teve, se sentiu seguro para fazer esse tipo de revelação e, ao mesmo tempo, de viver a sua vida dentro daquilo que, de fato, era o que te fazia bem, era o que te fazia feliz, era o que mexia com os seus desejos. Então, essa identificação, ela pode existir, ele saber, e pode ser que não manifeste, como foi o caso de muita gente que teve que esconder, porque se dissesse que era, ou se assumisse que era homossexual ou bissexual, seria rejeitado, seria excluído do seu meio social. Hoje, eles não são mais. Desde a adolescência, eles não são mais excluídos. Claro, a gente vai ter variação de lugar para lugar. Tem lugares que estão onde essa exclusão ainda pode existir, mas hoje a gente vê que há toda uma tendência a não haver mais essa exclusão. Que as pessoas podem ser quem elas são, elas podem desejar quem elas estão de fato apaixonadas. E isso é uma coisa que, se a gente souber entender, a gente vai poder lidar com isso de uma forma muito mais leve, porque as pessoas são diferentes, Eu gosto muito de fazer aqui uma correlação, toda vez que eu falar de sexualidade, com a comida. Um dia a gente só tem as pessoas que comiam, como é que diz? Comiam carne, O ser humano nasceu para comer carne, comer verdura, comer de tudo. Aí hoje você tem aquele que não come mais carne, que se denomina vegetariano. Tem aquele agora que já não é mais só vegetariano. Tem o vegetariano, mas também tem o vegano. Tem o vegano, aí tem outras variações. Então o que é isso? As pessoas vão adquirindo mais conhecimentos e vão colocando, ou seja, coisas, não que não tivesse pessoas que antigamente só comiam verdura. Tinha pessoas que só comiam verdura, mas elas não se identificavam como vegetarianos. Depois passou a se identificar. Hoje já tem uma variação dentro desse vegetariano, que é o vegano. Então, cada um vai encontrando, jeitos de ser e de viver, e assim também com a sua sexualidade, jeitos de ser e de viver, que quando a gente entende essa construção, a gente consegue lidar,
com menos sofrimento, né? Não vendo nisso uma patologização, não vendo nisso uma situação, né, de erro, de falha, de criação. Ah, fui eu como mãe que falhei, o que é que eu posso fazer para reverter o meu erro? Não, não tem erro de falha de mãe. Tem jeito de ser das pessoas, das experiências, das oportunidades, da sua genética, ou seja, de tudo isso, né, que a gente acabou de conversar agora. É uma coisa muito, muito mais ampla que foge ao nosso controle. Ao nosso controle está o entendimento, da gente buscar o conhecimento para que a gente possa entender o que está se passando. O que a minha filha está sentindo nesse momento? Por que ela está dizendo isso? O que ela precisa de mim? E aí muitas vezes ela me pergunta, Lena, o que é que eu tenho que dizer para minha filha? Pergunte para ela. Pergunte, se prepare e fique pronta para ouvir o que ela vai te dizer. E naquilo que ela te disser, você vai vendo quais são as necessidades que ela tem, né, de você ajudá-la a enxergar. Porque se ela está num momento onde muitas vezes esse cérebro está começando a ser desenvolvido e ele amplia muito, tanto para mais quanto como para menos é ótimo, né? Mas é isso, tanto para as coisas, dá uma dimensão muito grande, tanto para as coisas que eles colocam como positivas, como para as coisas que eles colocam como negativas. Eu acho que assim tá melhor, né? Então, o que vai acontecer? A gente, como pessoas maduras, a gente consegue fazer um olhar mais próximo do real para eles. E com isso ajudá-los a ver, não, filho, o que está acontecendo aqui com você não pode ser isso. Pode ser aquilo. E a gente, não é hora de se pôr rótulo. Aliás, ninguém merece rótulo nenhum, porque ninguém tem rótulo de nada. Nós somos pessoas e ponto, não é? E todas as pessoas têm o direito de buscar a sua felicidade. Agora, a gente precisa, né, ter pessoas perto da gente nesse momento do desenvolvimento que nos ajude, né? E no caso dos púberes, principalmente, mães que tenham esse conhecimento para ajudá-los a identificar, né? E como é que diz? A lidar com eles mesmos de um jeito certo, dentro das suas possibilidades, para não se machucarem.